Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à videoaula de hoje. Nós começamos a partir de agora a Semana do Cultivo Perfeito. E com essa Semana do Cultivo Perfeito, eu vou mostrar para vocês como é perfeitamente possível ter orquídeas saudáveis, lindas e floríferas aí na sua casa, nos mais diferentes espaços que vocês possam ter. Para isso, eu vou ensinar para vocês ao longo dessa semana os 6 pontos para ter um bom cultivo. E ainda mostrarei para vocês no último dia como vocês terem um orquidário aí na sua casa, tá? Então assistam todas as aulas, compartilhem esses vídeos e fiquem ligadinhos porque eu estarei ensinando o passo a passo que vocês devem seguir para que vocês tenham orquídeas lindas, saudáveis e perfeitas. Com certeza vai ser uma semana de sucesso e de muita aprendizagem. Começamos então agora a Semana do Cultivo Perfeito, falando sobre 2 pontos importantíssimos, que é a questão da luminosidade e a umidade em nosso cultivo, tá? Não é nem em nosso orquidário, é em nosso cultivo, nos diferentes ambientes que nós tenhamos, seja um apartamento, seja uma varanda ou até mesmo seja dentro do orquidário. Nós precisamos levar em consideração esses 2 fatores, luminosidade e umidade. São 2 os fatores importantíssimos para que a gente tenha sucesso no cultivo das orquídeas. E eu vou mostrar para vocês como é perfeitamente possível a gente conseguir esses fatores de forma equilibrada, aonde vocês terão resultados satisfatórios no cultivo das orquídeas de vocês. Eu, quando comecei a cultivar, não sabia como era importante a questão da luminosidade e da umidade e pecava cruelmente não fornecendo luminosidade e nem umidade adequada às minhas plantas. Mas com o passar do tempo e com todos os erros e acertos que eu fui tendo, os cursos que eu acabei realizando, me ajudaram bastante a entender a importância desses 2 elementos para as orquídeas, né? E a questão de toda a observação, né? A questão de entendimento dos espaços foi crucial para que eu tivesse sucesso no cultivo delas, levando em consideração a esses 2 fatores, a esses 2 elementos importantíssimos para o seu cultivo. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem equilibrar a questão da luminosidade e da umidade para suas orquídeas, porque existem mais de 30 mil espécies de orquídeas e mais de 100 mil híbridos, e todas essas plantas, elas necessitam tanto de luminosidade quanto de umidade, algumas mais, algumas menos. E para isso nós temos que entender a necessidade de cada uma dessas plantas para que a gente consiga fornecer o que ela deseja. E ainda nós vamos ver a possibilidade de ter essas plantas dentro de nosso espaço. Porque se às vezes eu posso não ter a luminosidade adequada, mas eu posso ter a planta adequada àquela luminosidade. Eu posso ter a luminosidade inadequada para algumas plantas, mas adequadas para outras. Então eu posso com certeza ter orquídeas em diferentes espaços fornecendo o que elas necessitam, que é esses 2 ingredientes necessários para que elas consigam florescer, né, floradas magníficas e consigam soltar um vegetal lindo e saudável, equilibrado, livre de doenças e com certeza que vai ter um bom desenvolvimento durante todo o processo, todo o ciclo vegetativo dele, certo? Então, para isso, eu peço que você confie o seu voto, assista essa aula até o final e que você assista às demais aulas também para que você entenda, porque hoje eu estou falando apenas de 2 elementos, mas tem muitos outros que em consonância eles contribuem para que a gente tenha o sucesso no cultivo de nossas orquídeas. Então, primeiramente, se você está chegando agora
e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, especialista no cultivo de orquídeas. E há mais de 10 anos eu venho desenvolvendo técnicas de cultivos de orquídeas. Essas técnicas foram culminadas no meu curso, onde eu ensino todos os cuidados básicos, todo o conhecimento necessário para que vocês tenham, né, um bom cultivo das suas orquídeas. O que eu vou mostrar hoje é apenas uma parte do que está no curso, uma parte mínima do que está lá no curso, mas que é super importante. E se você quer realmente aprender a cultivar orquídeas com qualidade, a ter orquídeas das mais diferentes espécies, até mesmo aquelas bem raras, eu sugiro que você se inscreva no meu curso, porque você vai aprender e vai com certeza ter sucesso no cultivo das suas orquídeas, tá bom? Então também peço para você que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, porque a gente está começando uma nova temporada, é um novo ritmo aqui no canal e a gente vai aprender muita coisa durante todo esse ano. Então por isso eu quero você aqui comigo, para que você aprenda como cultivar orquídeas de forma correta, gente, sem aprender aquelas técnicas que são milagrosas, que dizem que vão fazer coisas mirabolantes, né? Eu vou ensinar para vocês a terem sucesso de uma forma correta, na forma que realmente os grandes orquidófilos seguem, tá bom? Então se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre novos vídeos e se ficar alguma dúvida, não esquece, gente, deixa nos comentários, tá? Principalmente sobre esse vídeo de hoje, porque ao final do curso, ao final dessa semana, eu estarei fazendo a live onde a gente vai debater, vou explicar, né, vou ensinar, a gente vai conversar sobre essas possíveis dúvidas que vocês trarão sobre essa semana do bom cultivo, tá beleza? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o primeiro fator, a luminosidade. Quem não sabe o quanto a luz é importante para os seres vivos, assim como para nós, para as plantas não é diferente. As plantas, elas necessitam da luminosidade para o seu processo de desenvolvimento, né? Para nós necessitamos, por exemplo, para que a gente tenha a vitamina D no nosso organismo, que é um elemento fundamental, por exemplo, para a nossa pele. E as plantas, elas necessitam da luminosidade para todo o desenvolvimento, principalmente para uma floração perfeita, para uma floração sadia, equilibrada. Sem luminosidade a gente não consegue ter orquídeas sadias, são orquídeas que vão sofrer com deficiências tanto em desenvolvimento quanto até mesmo em floração. Quando a gente não fornece a luminosidade adequada para as nossas orquídeas, elas definham. São plantas que vão ficar anêmicas. Quem nunca ouviu falar em anemia? Pessoas que têm anemia. Consequentemente, as plantas, elas também conseguem ter esse problema, elas também adquirem diria assim, essa doença. Não é uma doença por quê? Né? Porque é só mesmo a falta, né, de um elemento que é a luz solar. A luz solar vai ajudar no processo de fotossíntese, na translocação de água, vai ajudar na translocação de sais minerais, vai ajudar na translocação de açúcares, né? Vai ajudar em todo o processo de desenvolvimento, nas raízes, na emissão de novos brotos, como eu falei, na floração, né? Muitas vezes a orquídea aí na sua casa não floresce, por quê? Porque ela não recebe luz solar. E eu muitas vezes passei por esse problema, né, de orquídeas ficarem 2, 3 anos sem florescer, e aí eu simplesmente mudei ela de local e ela no outro ano ou naquele mesmo ano, né, recebendo a luz adequada, ela acabou florescendo. Então, gente, é só questão de a gente ter cuidado com relação à luminosidade. E quando eu falo em luminosidade, gente, eu falo em luz do sol, né? Luz que vem diretamente do sol. Ah, mas eu consigo cultivar orquídeas sem a luz do sol? É possível sim, é um pouco mais trabalhoso, mas você consegue ter. Existem algumas orquídeas que conseguem se desenvolver, né, sem a luz do sol, mas com uma luz fluorescente, não incandescente, fluorescente, né? Por exemplo, nos laboratórios, né, de micropropagação de orquídeas,
eles utilizam luz artificial, luz fluorescente, né? Geralmente uma luz violeta, né? Uma luz que permite que as sementes das orquídeas germinem dentro do frasco, se desenvolvam, cresçam até a fase que elas serão colocadas dentro do orquidário, né? Já no tamanho adequado para que elas sejam replantadas do frasco. Então é possível sim, mas nem todas as orquídeas conseguem se desenvolver sem a luz do sol, tá? Vou passar para vocês os exemplos, mas já passo para vocês, tá? Fica ligadinho aqui. Primeiramente, a gente tem que entender o conceito, né, de luminosidade e de claridade. A luminosidade é a luz que vem diretamente do sol, né, que entra dentro do nosso espaço, tá? Diretamente do sol. Então, ela vem do sol, ela pode ser filtrada ou vir direta dentro do nosso espaço, tá? Filtrada, por exemplo, se tiver um sombrite, uma lona, um pano, um tecido, alguma coisa assim, né, que vai permitir que somente parte da luz chegue até o nosso espaço, tá? Esse espaço que eu falo, varanda, área, um deck, um pergolato, um espaço que você tenha ou até mesmo o seu orquidário, tá? Então, isso é a luminosidade que vem diretamente do sol. É importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Muita gente confunde com claridade. A claridade não é a luz diretamente do sol. Por exemplo, a luz ela bate aqui, tá? Ela bate nesse espaço e ela é refletida para esse espaço aqui. Ela é refletida, como eu falei, né? Então, o que que acontece? Neste caso, a luz ela não entrou dentro do seu orquidário, entrou a claridade, entrou um pouco de luz, né, entre aspas, né, ficou claro o ambiente, mas não é a luz diretamente do sol. Então, consequentemente, a sua orquídea não vai se desenvolver muito bem. Então, por isso que é necessário, eu vou estar ensinando isso lá no Guia do Orquidário, né, de Sucesso, para você entender o espaço que você tem, tá? Você quer ter uma orquídea, né, nesse espaço, mas você tem que analisar a questão de como a luminosidade ela bate, tá? Só para vocês entenderem, a maioria das orquídeas elas necessitam de 6 a 14 horas de luz do sol. De 6 a 14 horas de luz do sol. Luz direta, nem sempre. Luz filtrada, a maioria das vezes, tá? Por quê? Porque a maioria das orquídeas, elas são epífitas. Como elas são epífitas, elas se desenvolvem no tronco das árvores. E a gente tem que imaginar que as árvores, elas têm a copada, né? E essa copada, essa estrutura onde ficam os galhos e as folhas, cobre a orquídea, né? Mas ao mesmo tempo, conforme o vento, né, conforme os galhos vão se movimentando, vai abrindo espaço, clareiras, para que o sol ele entre em contato com a planta durante o dia. Então a planta vai recebendo luz durante todo o dia, não apenas, né, em 1 hora ou 2 horas. Ela recebe a luminosidade, né, de forma indireta, muitas vezes, né, filtrada pela copa das árvores, durante várias horas, tá? Porque se não receber, o que vai acontecer com a orquídea? Primeiramente, ela não vai se desenvolver. Né? Se tiver, por exemplo, um seedling ali, que é um bebezinho de orquídea, ele não vai crescer, ele vai morrer, ou ele vai ficar estagnado ali, não vai sair do zero até que alguma coisa ataque ele, né? Um bichinho ataque ele, um fungo, e ela vai morrer ali, né? Sem seu desenvolvimento pleno. Então, a orquídea, na natureza, ela só se desenvolve onde ela receba a luminosidade adequada, para que ela tenha como fazer o processo de fotossíntese e, consequentemente, né, se desenvolver. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais claro, né? Na Amazônia, a gente tem aquelas árvores de troncos retos, enormes, que chegam a 40, 50, algumas até 70, 80 metros de altura. E lá na Amazônia, como recebe muita luminosidade, os troncos são retos e ela dá uma copada só lá em cima, porque as árvores disputam a luminosidade, tá? Então, quem recebe mais luz se desenvolve mais. Quem recebe menos luz vai ficando embaixo da outra, né? Então nós temos a árvore aqui, aquela árvore grande que conseguiu receber bastante luminosidade e ela consequentemente está lá com uma copada enorme para conseguir captar a maior quantidade de luminosidade possível. A árvore que está embaixo, ela está anêmica. Ela não vai se desenvolver da mesma forma que a árvore que
né, cresceu, que conseguiu receber luminosidade no tempo certo. Ela só vai crescer quando essa árvore maior, ela morrer, né, e aí ela vai receber luminosidade para que ela consiga se desenvolver. É isso que acontece com as orquídeas. As orquídeas que vão receber a luminosidade adequada, elas vão conseguir cumprir esse papel, né, de estar se desenvolvendo de forma plena, de forma completa, tá? E como que a gente sabe se a orquídea está recebendo a luminosidade adequada? Uma das formas é a questão da folha mesmo, você olhar as folhas. Existe uma série de tonalidades, né, para as folhas das orquídeas, mas de forma geral, as orquídeas elas têm que seguir basicamente um padrão, que é um verde claro, não amarelado, um verde claro, né, que é o verde padrão, onde indica que a orquídea está recebendo luminosidade adequada. Quando o verde da folha é muito escuro, significa que ela está muito na sombra. Quando o verde, na verdade, é um amarelo, está muito intenso a cor amarela, vamos imaginar assim, né, aí significa que está recebendo muita luminosidade. Tá? E o que é ideal para a planta? Receber mais ou menos luminosidade? Depende, mas diria assim, sempre é melhor que ela receba um pouco mais de luminosidade do que menos. Porque recebendo mais luminosidade, ela ainda vai conseguir se desenvolver, né? Ela vai conseguir se desenvolver, ela vai conseguir florescer, vai ter uma floração bonita, porém o vegetal ele não vai ficar tão bonito, porque ele vai ficar com aquela aparência amarelada, dá a impressão, né, que ela foi queimada, né? Quando a gente fornece demais de luz, pode acontecer sim de causar queimaduras, né? Eu tenho aqui no meu orquidário, já tive, né, esses problemas são corriqueiros, em todo orquidário isso acontece, porque é sempre questão de estar testando, né? Quando chega uma orquídea nova, por mais que você conheça as características da planta, dentro do seu orquidário você tem que buscar aquele local. Mas às vezes você pensa que aquele local é o adequado, mas nem sempre é, né? Às vezes é luz de mais, luz de menos, então você tem que ir testando. E às vezes, por uma questão de uma meia hora, uma hora, você acaba colocando muita luminosidade e garantindo que a folha venha queimar, né? Então luz demais é bom, é muito bom, mas, né, se receber demais pode causar sim alguns problemas, tá? Esses problemas, como eu falei, queimaduras, que depois, né, afetam todo o desenvolvimento da planta, na circulação de seiva, pode sofrer ataque de pragas, né, de fungos, de bactérias, então tem que tomar um pouco desse cuidado com a questão da luminosidade, tá? A luminosidade adequada, essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma cor, o verde padrão, né? Não é verde amarelado e não é o verde intenso demais, tá? Quando é muito intenso, aquele verde muito escuro mesmo, significa que a planta está recebendo muito pouca luminosidade. Ah, mas aí eu tenho uma Phalaenopsis, e a minha Phalaenopsis, aquela orelhuda, né, aquela folhona, eu chamo ela de orelha de elefante, porque ela tem as orelhonas bem grandonas, então carinhosamente, gente, eu chamo assim, é conhecida como orquídea borboleta, orquídea secretária, tá? Então eu tenho essa orquídea, e ela tem as folhas bem verdes, bem escuras. Tá normal? Eu tenho que colocar mais luminosidade? No caso de algumas orquídeas, como é o caso das Phalaenopsis, é normal as folhas delas serem bem escuras mesmo, bem verdes de modo geral, tá? E mesmo assim elas darem florações muito bonitas e muito abundantes. Por quê? Porque é uma orquídea que não necessita de tanta luminosidade. Ela, na região que ela vive, nas florestas que ela vive, são florestas muito fechadas, né? São florestas densas, são florestas como a floresta amazônica mesmo, né? Então, não é na Amazônia que ela surge, ela é lá da Ásia, mas a floresta é similar à floresta amazônica, muito densa, muito fechada. Então, ela fica no tronco das árvores e nessas matas mais fechadas a luminosidade é mais restrita. Por isso, ela se adaptou, se desenvolveu e conseguiu criar toda essa condição para se desenvolver mesmo na falta de luz em quantidades adequadas. Então ela precisa receber bem menos luz. Por exemplo, você pode ter ela dentro de casa com uma luz fluorescente artificial, né? Com a luz artificial, uma luz fluorescente. Você consegue desenvolver ela
né, consegue fazer com que ela floresça. Ou ela pode ficar ali perto da janela recebendo uma luminosidade baixa, né, vindo um pouquinho de luz de manhã ou no final da tarde, e ela consegue florir. Tá? Já, por exemplo, as catleias elas não são de florestas tão fechadas, elas vão de cerrados, caatinga, né? Às vezes até mesmo a Mata Atlântica, que é um pouquinho mais fechada, mas elas só vão se desenvolver em locais que elas recebam bastante luminosidade, né? Esse bastante que eu digo não é luz plena, né? Não é a luz solar durante todo o dia. Elas vão receber uma luz filtrada, né, que vai variar de 60%, né, até 80% de luminosidade, né? Então, ó, olha só, né, nós chamamos de meia sombra, luminosidade que vai de 60%, 70%, 80%. Né? Então, elas vão receber uma luz um pouco mais intensa durante todo o dia, né, pelo menos 6 horas de luz, e essa luz vai garantir, né, que a planta ela consiga se desenvolver, tá? Já tem outras plantas que elas podem se desenvolver no sol pleno, como por exemplo as Rofimanceguelas, que são aquelas orquídeas rupícolas do cerrado, né? São orquídeas que elas se desenvolvem na rocha, né, numa matéria orgânica, né, sobre a rocha, e elas ficam ao sol pleno e conseguem se desenvolver, né, muito bem. Alguns tipos de Catasetum, eles também se desenvolvem na luz plena, né? Então, é importante a gente conhecer também a planta para entender um pouco da luminosidade que essa planta necessita, tá? As vandas, elas necessitam de bastante luminosidade. Existem algumas vandas, como a Vanda teres, que ela vai até mesmo em sol pleno. Mas como que eu vou adaptando isso, gente? Primeira coisa, você tem que ver como que a luminosidade ela chega até o seu espaço. Se a luminosidade ela chega, né, só durante a manhã, se ela fica o dia inteiro no seu espaço, né, se é de manhã e de tarde. Então, para isso, né, você tem que entender como, né, essa luminosidade chega, para que você tenha as orquídeas perfeitas para o seu tipo de cultivo, para o seu determinado espaço. Porque não adianta, às vezes, eu ter uma vanda, se o meu espaço, ele recebe luz, né, somente até as 8, 9 horas da manhã. A tendência é que essa orquídea ela não se desenvolva bem e, consequentemente, ela não floresça bem. Às vezes, ela até desenvolve um vegetal muito grande, raízes enormes, porém a floração não vem. Por quê? Falta luminosidade. E aí você pode entrar com adubo, né, de floração, você pode tentar fazer os milagres que muita gente tenta ensinar na internet aí, colocar água de arroz, né, fazer uns adubos não sei das quantas, que não vai dar certo, gente, porque ela não está recebendo a luminosidade que ela precisa, tá? Então, só para vocês entenderem uma regrinha de modo geral aqui. Micro-orquídeas, elas necessitam de pouca luminosidade. 20 a 30% de luminosidade é suficiente para micro-orquídeas. Phalaenopsis, em torno de 20 a 40% de luminosidade é suficiente para ela. Precisa de bem pouca luminosidade. Luminosidade, gente. Em alguns casos, até mesmo a luz artificial resolve o processo de desenvolvimento da planta e consegue florir. Para as micros, mesma coisa. A gente tem muita gente em locais frios, né, em regiões frias, que cultiva micros somente com luminosidade, com luz artificial, né, luz fluorescente, tá? Catleias, de modo geral, todas as espécies de catleias, elas necessitam de uma luminosidade que vai entre 60%, 70%, 80%. Mas para vocês entenderem um pouquinho, essas catleias assim, as chamadas caneludas, né, que tem os pseudos bulbos mais finos e que são bifoliadas, elas necessitam de mais luminosidade que essas orquídeas aqui, né, como por exemplo essa labiata, né, que ela é do sertão, ela é chamada de rainha do sertão, rainha do Nordeste lá, mas ela é unifoliada, então ela necessita de um pouco menos de luz, de modo geral. As brasilélias purpuratas, que são chamadas de lélias purpuratas aqui na região sul, são plantas, né, que necessitam de menos luminosidade do que as plantas como, por exemplo, a mestistoglossa, a gutatas, bicolor, entre outras, tá? Então essa é uma regrinha geral, mas que você vai adaptando. Nunca colocar a catleia em sol pleno,
porque no sol pleno geralmente ela vai queimar, e nunca na sombra demais. Ela tem que receber ali pelo menos 6 horas de luminosidade durante o dia, tá? Ah, mas eu tenho aqui umas plantas que elas vieram do cerrado. O nome delas é Cattleya nobilior e Cattleya walkeriana. Essas plantas, elas são catleias, mas elas precisam de também uma luminosidade adequada. Como que é isso? As catleias, essas duas espécies do gênero Cattleya, elas necessitam de bastante luminosidade. São basicamente as exceções dentro das catleias, porque elas necessitam de mais luminosidade que todas as outras catleias, tá? Elas necessitam de muita luminosidade, às vezes até mesmo sol pleno. Elas são do cerrado e se desenvolve geralmente a sol pleno mesmo, tá? Então elas necessitam de bastante luminosidade, que pode passar de 80%, 90%. Porém, você tem que tomar um cuidado, porque se às vezes você compra essa planta de orquidário, nos orquidários profissionais, nenhuma orquídea ela recebe luminosidade a 100%. Toda a luz entrada dentro dos orquidários é filtrada. Geralmente os orquidários eles padronizam, como é o meu caso aqui, né? O meu orquidário ele recebe uma luminosidade em torno de 70%, né, durante o dia a pino, porém as laterais possibilitam uma luminosidade mais alta. Mas nos orquidários profissionais é mais ou menos isso também, 60%, 70%, 80%. Então mesmo os nobiliors, mesmo as walkerianas, elas não podem ser colocadas a sol pleno, porque elas podem queimar. Por quê? Porque são plantas adaptadas, neste caso, a um espaço que não recebe luz, né, a 100%. Então você tem que tomar esse cuidado. Se você colocar sol pleno, você pode, né, queimar. Mas na natureza, as walkerianas e as nobilior, elas vegetam até mesmo em sol pleno, podendo resistir realmente o solzão quente do nosso cerrado, o solzão quente de Goiás, de Tocantins, de Mato Grosso, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre os catacétons. Os catacétons são plantas que também recebem muita luminosidade, né, e que precisam de muita luminosidade para o seu desenvolvimento. Eles necessitam de luminosidade que pode chegar até aos 100%. Certo? Então, para que você tenha um bom cultivo com os catacétons, ofereça um espaço de boa luminosidade, muita luminosidade para eles, tá bom? Todas as catacetíneas, né, que entram os cirtopódios, os catacétons e entre outras ali, são plantas que precisam de muita luminosidade, até mesmo sol pleno, certo? Então, quando for cultivar, preste atenção. Ah, mas eu tenho uma mini aqui chamada sofronites. As sofronites, como que a gente pode cuidar delas com relação à luminosidade? Fornecer luminosidade que vai entre 50% a 60%. De modo geral, a mantiqueira, né, a sofronites mantiqueira, é a planta dentro das sofronites que recebe menos luz, tá? Menos luminosidade. Então, é questão de você ir adaptando. Sempre que você for cuidar, né, presta atenção na questão, né, da espécie que você tem, do gênero que você tem. Os epidendros de modo geral, eles necessitam de muita luminosidade, assim como os dendróbions, né, necessitam de muita luminosidade. Porém, é regra? Não é regra. Sabe por quê, gente? Porque a família dos dendróbions e dos epidendros, né, se somados dois, passa de 3.000 espécies, tá? E eles se distribuem por diferentes regiões. Então, se eu disser assim, forneça luminosidade para todos os epidendros que você tem aí, eu posso errar, tá? Por isso que eu sempre digo, a luminosidade é importante, mas você tem que saber também a identificação da sua planta para conhecer, né, as características do seu habitat, tá? Então, para você ter sucesso com relação à luminosidade, né, sempre presta atenção no desenvolvimento da planta, né? Se a planta ela soltou um pseudobulbo e esse pseudobulbo ele não está se desenvolvendo direito, se a folha ela está muito amarela ou está muito escura, né, o verde muito intenso, significa que algo está errado, né? Pode ser luminosidade de mais ou luminosidade de menos. Uma coisa interessante que a gente pode ver, né, com relação à luminosidade, né, é a questão de você tocar a folha durante o sol a pino. Você pode
conseguir entender um pouco, né, se a planta ela está recebendo luminosidade adequada ou não, né? Isso levando em consideração a luminosidade, tá? Porque se ela estiver recebendo muita luminosidade, a folha vai estar muito, mas muito quente. E aí você vai sentir que ela corre risco de queimar, tá? Se a folha ela estiver fria durante o meio-dia, significa que a claridade está muito baixa, que a luz solar não está entrando o suficiente para que ela consiga se desenvolver, tá? É questão de observação, questão de você analisar e questão de lembrar que as orquídeas elas necessitam de luminosidade para o desenvolvimento pleno, principalmente para a floração. Outra coisa importante que a gente deve levar em consideração, que é o segundo pilar para ter o sucesso no cultivo das orquídeas, é a umidade, tá? A umidade é uma parte crucial, importantíssima para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas. Sem umidade, as plantas não conseguem se desenvolver da forma plena. E quando eu falo em umidade, gente, eu não estou falando de rega, não. Eu estou falando em umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é a quantidade de moléculas de água que estão em suspensão no ar naquele determinado momento. Tá? E é importante a gente entender que a maioria das orquídeas, grande parte das orquídeas, elas necessitam de pelo menos 60% de umidade atmosférica de forma contínua durante o dia. Claro que vai ter momentos em que a umidade relativa do ar ela diminui e a umidade relativa do ar sobe. Porém, é importante que durante o dia elas recebam, né, pelo menos durante algumas horas do dia, uma umidade que esteja acima ou igual a 60%. Essa é a umidade que nós necessitamos para que a gente tenha, por exemplo, né, uma respiração tranquila, né, que os nossos pulmões eles não sofram, né, com a secura do ar. Né, que as nossas narinas, as nossas vias respiratórias tenham uma boa hidratação. Então é necessário também para as plantas, principalmente para qual parte da planta? Para as raízes das plantas. Né? As raízes das plantas elas vão ser o indicador de que a umidade do ar está perfeita dentro do seu orquidário. Como? Se você observa que na pontinha da raiz tá aquele verdinho crescendo, a raiz já cresceu, né, 20, 30 centímetros e ainda tá com aquele verdinho, significa que a umidade do ar tá muito boa dentro do seu orquidário. Por quê? Né, porque enquanto tiver a umidade, a raiz cresce. Ela vai crescer de forma indefinida. Tem orquídeas que vão ter 1 metro, 2 metros de raízes. Né? Por quê? Porque a umidade do ar é muito boa. E essa umidade do ar, né, é sempre maior aonde? Mais próximo do chão. Né? Por isso que quando a gente for fazer uma bancada de orquidário, a gente deve levar em consideração a altura da bancada. Claro que às vezes a gente adapta, né, que nem aqui a minha, tá a mais ou menos 90 centímetros. Talvez seja um pouquinho alta para, né, alguns espaços, mas você tem que levar em consideração a altura da bancada e o tipo de bancada que você tem também, que eu vou falar lá na questão do orquidário, tá? Isso é muito importante para que você tenha um bom desenvolvimento da planta e a umidade fazer todo o seu processo, né, de contribuição para que a orquídea se desenvolva. Então, quando a umidade ela está acima de 60%, a planta sempre vai permanecer hidratada. Por quê? Né? Vamos imaginar, na hora mais quente do dia, a gente vestido, né, com terno, gravata, com uma calça, uma roupa ali mais quente, vamos imaginar assim, a gente derrete, né? A gente fica, né, esbofado, como diz. Então, o que acontece com a planta? Nas horas mais quentes do dia, a planta transpira também. A gente chama esse processo de evapotranspiração, né? Então é o suor que a planta ela libera, né, para a atmosfera. Então ela perde água. Uma planta adulta, só para vocês terem noção, uma árvore lá da Amazônia adulta de 40 a 50 metros, ela chega a perder de 500 a 1000 litros de água por dia, gente, para a atmosfera. Isso é o que ela sua,
né? O que ela perde de água. Uma planta dessas, é claro, né? Uma orquídea é de forma bem mais insignificante, mas nós estamos falando da questão da perca que vai para essa orquídea vai fazer falta. E por que vai fazer falta para essa orquídea? Vamos imaginar assim, se eu perco líquido e eu não reponho essa quantidade de líquido que eu perdi, o que vai acontecer com o meu organismo? Ele vai começar a pifar, né? Uma das coisas que começa a pifar na gente é o rim. O rim ali sem o líquido suficiente, ele começa a parar, você pode sofrer lá com uma insuficiência renal. Na orquídea, a planta ela começa a emagrecer, né? Ela começa a desidratar, ela não vai conseguir enraizar de forma suficiente, as raízes vão começar a secar, as folhas vão começar a enrugar, vão murchar e a tendência é que ela vá perdendo cada vez mais folhas. Por quê? Né? A folha ela tá bonita na orquídea porque ela tem umidade. Depois que ela começa a perder umidade, começa a perder líquido, o que acontece? A primeira coisa que a planta vai começar a eliminar são as folhas, sempre de trás para frente, né? Da traseira da planta para a parte da frente. Né? Por quê? Exatamente por causa da falta de líquidos. Ah, mas a minha orquídea está perdendo as folhas aqui, então é isso? Calma, gente, calma. Né? Algumas orquídeas, geralmente as caneludas ali que eu mostrei, né? Como o caso aqui, por exemplo, da Forbese, ela tende a perder, né, as folhas nos pseudos bulbos de trás. Porém, o que você deve observar é a questão da umidade dentro do seu orquidário. Se ela está muito baixa, a folha vai enrugar, o pseudobulbo vai ficando mais enrugado, ele vai ficando o que a gente chama de sulcado, né? Ele vai ficando sulcado, vai ficando com as valetinhas no meio do pseudobulbo, que vai indicando que ele está desidratado. Consequência disso, né, ela vai perder as folhas, ela vai ter as raízes, né, vão ficar mais secas, as raízes novas não vão conseguir se desenvolver. E isso é um atraso de vida enorme para a planta, porque para ela se reidratar demora muito tempo, né? Demora muito tempo mesmo, porque o ciclo de desenvolvimento da orquídea é lento, né? É lento para ela metabolizar as coisas. Porém, se a umidade do ar está muito baixa, está calor, né, e a planta começa a perder líquido, a perda de líquido é descontrolada. A orquídea ela não consegue dizer assim, está quente, né, como o ciclo da orquídea é lento, então ela não vai perder líquido. Isso é falso, gente. Ela vai perder líquido enquanto está quente e de forma descontrolada. Assim como o nosso organismo, né? Assim como o nosso organismo, quanto mais quente, mais líquido a gente perde e a gente não tem controle disso, né? A menos que a gente vá para um ambiente mais frio, a planta é a mesma coisa, ela vai perder líquido, vai se desidratar e a consequência disso é a morte. Tá? Muita gente entra em contato comigo dizendo, Fernando, como eu faço para salvar a minha orquídea? O que aconteceu na maioria das vezes? A planta desidratou, né? E aí o que a pessoa vai? Vai, rega. O que acontece? Apodrece as raízes, gente. Né? Então, quando a gente... Isso que é importante vocês entenderem. Umidade do ar não é umidade dentro do vaso, não é rega, gente. Então, a pessoa, quando ela vê a orquídea enrugando ali, desidratando, ela vai lá e molha a orquídea de forma descontrolada, pensando que a orquídea vai sugar toda aquela água. Não acontece isso, gente. Isso não acontece. Você vai fazer o quê? Vai fazer com que o que tinha da sua planta acabe definhando. Né? As raízes vão apodrecer, porque elas vão ficar sufocadas, não vão conseguir oxigenar, né? Elas não vão conseguir metabolizar toda aquela água, então elas vão sufocar e vão morrer. Né? E consequência, a planta vai morrer mesmo. E aí, para salvar, a gente é um tédio, né? É muito difícil salvar uma planta muito desidratada. Ela acaba morrendo. Então, como que eu faço para ter a umidade dentro do meu orquidário, né? Dentro da minha casa, né? Dentro do meu espaço? Gente, é super simples. Se é dentro do seu orquidário, vai na hora mais quente do dia, molha o chão, molha a parede, eu venho e molho até o sombrite em cima, não tem problema nenhum. Né? Isso diminui a temperatura dentro do meu orquidário, né, em 5, 6 graus e a umidade ela aumenta 20, 30%.
né? Então, às vezes a umidade está ali 30%, né, 25%, eu venho e molho e sobe para 50%, 60%. Eu vou atingir o máximo da umidade? Não, gente, é muito difícil, porque tem circulação de ar e tudo. Mas se eu conseguir aumentar em 10%, 20% a umidade dentro do meu orquidário, é muito bom. Já resolve grande parte dos problemas, você desacelera a desidratação da planta. Tá? Outra coisa importante, né, coloca pratinhos dentro do seu espaço ali, se é num apartamento, né, coloca pano úmido, né, toalha úmida, né, quem nunca ouviu falar daquela questão, quando está muito seco, né, os pais a gente recomendavam, coloca uma toalha úmida, aquela toalha de banho lá no seu quarto, né, uma bacia com água para manter o clima mais úmido. É isso, gente, a planta ela vai sentir isso, ela vai sentir essa diferença, ela vai conseguir sugar o vapor. Para a gente pode ser aquilo insignificante, não fazer diferença nenhuma, mas para a planta faz toda a diferença, tá? Então você tem que criar mecanismos, meios, para que tenha umidade naquele microclima, naquele seu espaço, para que a orquídea ela consiga ficar úmida. Mas eu tenho que umedecer toda a minha cidade? Não, você tem que umedecer o seu espaço. O seu espaço, aquele local onde a orquídea está, tem que ficar mais úmido. O que eu digo úmido? O ar, né? A atmosfera. Tem que, aquele vaporzinho que vai saindo do pano, do pratinho, né? Cuidando sempre a dengue, né? É importante para que a planta fique reidratada. Tá? Que ela vai sugando o arzinho, né? Ela vai metabolizando essa água, esse vapor, né? E permitindo que ela fique hidratada, tá? E como que eu posso ver se a umidade do meu ambiente tá adequada? Existe um aparelhinho muito baratinho no mercado, gente, baratinho mesmo, é mais barato que uma orquídea, chamado termohigrômetro. Esse aparelhinho mede a temperatura e a umidade. Você vai conseguir controlar. Né? Lembrando que a umidade sempre deve estar em torno de 60%, tá? Quando fica muitos dias a umidade no 100% também é problema, porque a umidade muito alta pode ser bom para a proliferação de fungos e bactérias em nossas plantas. Se o substrato está úmido, então nem se fala, vem podridão, né, e com certeza a morte da planta. Tá? Então tomar cuidado, gerencie a umidade, siga as dicas que você vai ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Até amanhã na próxima aula. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e se ficar dúvidas nos comentários. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.